Eu venho de Ouro Preto, Minas Gerais, nascida em Mariana, e vim para cá em 2017, vim fazer um curso de inglês para aprimorar. Eu já tinha vindo aqui em 2000 fazer um intercâmbio, depois voltei em 2009, 2010. Com uma semana aqui, eu machuquei o quadril, o lado esquerdo. Fui fazer o curso mancando, indo para gastando dinheiro com walking clinic para poder saber o que tinha, gastando com o remédio. E uma amiga minha falou assim: Madeline, eu vou te pegar. E aí ela me levou no hospital. Quando chegou no hospital, na emergência, meu Deus, aquela conta enorme para pagar. Aí eu falei com o pessoal da clínica, eu falei assim: olha, eu tenho só $1.000 para poder pagar essa conta. E estava quase 2.000. Eu falei assim: olha, não, a gente não vai receber $1.000. E o que aconteceu? Eu fiquei para honrar minha dívida aqui. Agora, em relação às finanças, o meu pai, ele sempre falava com a gente, olha, guardem, poupem. Mas quando fala poupem, a gente pensa em poupança. Então, e poupança nunca rende nada. Aqui na América não rende nada. E nesse período, assim, eu via você falando sobre Superplano, mas eu não assistia. Isso era 2000, já nós vamos falar de 2021, 2022, finalzinho do ano de 2023. Eu ouvi o seu Superplano. E você falou do High Yield Savings Account. Aí, eu escutei você falando, aquilo veio pro meu coração, mas eu não comprei o curso naquela época. Quando foi julho de 2024, que foi ano passado, eu falei assim, gente, não, eu não posso brincar mais. Precisava de uma coisa, eu vou escutar a Verena. Aí eu escutei você falando, super esquenta, assisti em julho, fiz o super plano, e assim, e toda aula é sua, você é recheada não somente por finanças, você fala, é geral, assim, é um conselho, assim, de mãe. Eu vou até colocar aqui para vocês verem eu quero ver que eu tô emocionada. o High Savings Account. Uau! Uau! E aí também, meu crédito subiu um pouco mais, tá com 777 agora, que também tá aqui. Fala se você não tá com orgulho dela, fala. Olha pra isso, olha pra isso. E olha isso aqui que bonitinho, olha que bonitinho. Oh, meu Deus do Comecei céu. com 300 e seguindo a orientação suas, e eu fui chegando a isso aqui. Estou super feliz. $32 mil a mais no patrimônio da família em apenas 6 meses. Ela aprendeu a investir e começou a ajudar o marido. E hoje a gente está com Vanderlene. Vanderlene, conta pra gente primeiro, aonde você mora, de que cidade do Brasil você é, como foi que você veio parar aqui na América, como tudo aconteceu e como você nos conheceu. Olá, Verena. Eu venho de Ouro Preto, Minas Gerais, nascida em Mariana, também próxima ali da cidade histórica. E vim para cá em 2017, vim fazer um curso de inglês para aprimorar. Eu já tinha vindo aqui em 2000 fazer um intercâmbio, depois voltei em 2009, 2010, e apaixonado com a América. E aí voltei para o Brasil, continuei com minha vida de professora lá, de inglês. Aí vim para cá novamente fazer um curso que seria apenas de 1 mês e meio, alguma coisa assim, ficaria aqui passeando e voltaria para o Brasil. Isso em 2017. Mas quando eu cheguei aqui, com uma semana aqui, eu machuquei o quadril, o lado esquerdo. Fui fazer o curso mancando, indo para gastando dinheiro com walking clinic para poder saber o que tinha, gastando com o remédio. E aí fui só piorando. Fiz o curso, e uma amiga minha falou assim: Madeline, eu vou te pegar e vou ficar com você aqui em casa, a gente vai tratar a sua perna. Eu falei assim, ok. E aí ela me levou no hospital. E quando chegou no hospital, na emergência, meu Deus, aquela conta enorme para pagar. Isso já estava, eu cheguei aqui em fevereiro, fiz o curso março e um pouquinho de abril. Em abril, que já estava do jeito que estava ruim, eu falei assim, vou te levar no hospital. E aí foi que ela me levou. E aí, chegou a conta para pagar, assim, não tem esse dinheiro, meu Deus do céu. Aí eu falei com o pessoal da clínica, eu falei assim, olha, eu tenho só $1.000 para poder pagar essa conta, e estava quase 2.000. Eu falei assim, olha, não, a gente não vai receber $1.000, tem que pagar tudo. E o que aconteceu? Eu, fiquei para honrar minha dívida aqui, e, e assim, eu falei assim, quanto que eu posso pagar no mês? Eu falei assim, olha, pode pagar $50. Ok. E isso, lá no Brasil, eu já tinha comprado um terreno
E já estava, já tinha, antes de vir para cá, deixei tudo organizado lá, quando tivesse pago, né, essa dívida com o banco, porque eu peguei o dinheiro emprestado com o banco, paguei até agosto, eu estava tranquila em relação a esse dinheiro que eu tinha que enviar para o Brasil. Então, não tinha que enviar nada, que nem vim com esse plano. Né? Vim fazer um curso e aconteceu o que aconteceu. E aí, com esse $1.000 que eles não aceitaram, eu falei assim, olha, pensei, eu vou ter que dar um jeito. Minha perna melhorou, graças a Deus, melhorou, né, eu fui um pouco, fiz chiropractor, aquelas coisas que eles fazem na, né, ginástica, sei lá o que foi isso aqui, e também com muita oração, graças a Deus, eu fui curada, e comecei a trabalhar um pouquinho com house cleaning, limpando e conseguindo ali, às vezes fazia 100 na semana, e também dando aula de inglês também para os que queriam aprender, mas assim, não foi nada muito para frente, e com esse $1.000 comprei um carro ano de 1998, e comecei a ficar com esse carro, né, para poder fazer as coisas que eu tinha que fazer, trabalhar, e começou a ter muita despesa com carros, meu Deus do céu, às vezes não conseguia chegar no trabalho, aí eu tinha que ligar e falar assim, olha, meu carro deu problema, aí eu falei assim, olha, pensei, melhor eu comprar um carro melhor. Só que quando você não tem conhecimento, você vai se afundando em um punhado de coisa. Resultado, comprei um carro melhor, financiado, meu crédito, que acho que era 720 na época, como que eu já morava aqui, eu tinha estado aqui há um tempo atrás, então fui construindo um pouco de crédito também, que eu não sabia como é que isso funcionava, mas graças a Deus construí, e aí comprei esse carro, mas não sabia que quando vem o carro, você tem que fazer o coverage total do carro. Então, era o valor do carro, absurdo só nesse carro. Eu disse, meu Deus do céu. Então, eu ficava assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? E aí, como que eu tinha falado antes, eu tinha da conta no Brasil, né? Resolvi ter agosto, mas agora nós já estamos vendo dezembro de 2017. E eu com esse carro, gastando com esse carro também, agora tendo que enviar dinheiro para o Brasil, então aquela vida bem apertada, então assim, graças a Deus que aqui a gente ganha muita coisa, roupa, essas coisas, então tinha essas coisas, sabe, roupa, sapato, então não gastava com isso, eu dividia a casa, então a pessoa que eu morava com ela, né, era família, então comia com eles e tudo mais. Quando eu queria King, com cupom, sabe, tudo assim, muito, muito apertado. E graças a Deus, foi a dívida do Brasil, que tem, assim, sabe, mas tudo. E a dívida do Brasil que tem em 2019. E aí, né, com aquele mesmo, sabe, assim, aquela dívida que eu mandava, aquele dinheiro que eu mandava para lá, que era mais ou menos $700 mensais que eu tinha que mandar para lá, que era um valor alto. Aí aconteceu, sem conhecimento, que ao invés de eu começar a ter uma conta, um savings, alguma coisa do tipo assim, aquele dinheiro para mim sobrou e comecei a gastar. Já tinha roupa no guarda-roupa, mas comprava mais, e comprava isso, e comprava sapato. Aí eu falei assim, não quero pintar mais o cabelo. Eu não posso pôr a metade do cabelo branco e outro preto. Vou comprar peruca. Não comprei uma, comprei uma compulsão. Pensei, não, vou comprar uma, comprei e começar a colocar peruca para poder fazer, né, nessa transição de branco para não ficar aquela metade branca e Entendi. enfim, e fui gastando com isso. Aí eu vi você no YouTube, fala assim, imigrante, ricos na América, não gasta dinheiro com coisas que você coloca no guarda-roupa e você não usa. E eu só pensando, nossa, eu tenho roupa lá que tá com etiqueta. Sabe assim, por que que a gente faz isso? A facilidade é muito grande e a gente vai gastando, a gente abre a torneira assim, vai e deixa aí. E nisso, eu conheço hoje meu marido. E o que estava acontecendo? Aí, nessa altura, campeonato, né? Eu já tinha pago meu terreno no Brasil, 2019, quitei a dívida lá, graças a Deus. Esse dinheiro sobrou, eu comecei a gastar. E aí meu pai falece, e eu estava ilegal aqui, e eu estava ainda pagando a conta no médico, né, no hospital, $50 por mês. Eu disse, não vou adiantar essa conta já.
já extrapolei com tudo, né? Tipo, já fiquei legal no país por conta disso, agora vou viver minha vida. E nisso meu pai adoece e morre assim instantaneamente no Brasil. E não tinha nem como eu ir, porque foi muito rápido. E eu falei comigo mesmo, falei assim, olha, é, quando acabar de pagar essa conta, eu tenho dinheiro para pagar essa conta total, mas eu não vou fazer isso. Quando acabar de pagar essa conta, se até lá a minha vida não mudar, né, eu vou voltar para o Brasil e ficar com a minha mãe. E nisso eu conheço o Michael, que é o meu marido. E aí a gente começou a sair no finalzinho de dezembro de 2019. Aí veio o Covid, em fevereiro, que foi aquela coisa assim que lockdown. Eu morava em Nova York, no estado de Nova York, em Brewster, e ele morava em Danbury, Connecticut, é pertinho, tipo 10, 15 minutos de distância. E aí a gente continuou vendo bem menos por conta que eu não queria ficar dirigindo. E aí ele vinha me visitar e quando foi em maio, quando eu acabei de pagar minha dívida do hospital, eu estava com aquele negócio, olha, se não acontecer nada e eu volto ao Brasil, o nosso relacionamento começou a ficar mais sério, começou a ficar me apresentando para a família. Eu disse, olha, eu acho que esse cara vai querer casar comigo. Pensei. E ele era do estilo que eu tinha pedido para Deus. Estilo. Eu falei, eu quero um homem careca, barrigudo, americano, que tenha servido América, que tenha, né, que seja veterano, que esteja ainda no trabalho. Assim, sabe, aquela coisa na minha cabeça. E eu era sempre apaixonada por marinheiro, que na época, quando eu era muito criança, tinha uma música, marinheiro, marinheiro, vem no balanço do mar. Então eu achava lindo aquela música. Ai, como é que eu faço com marinheiro? Eu acho lindo o uniforme, etc. Quando eu conheci o Michael, e quando eu vi, assim, minha primeira vez, assim, barrigudo. Quando ele tirou a touca, que estava no inverno, aí eu falei assim, opa, ele é careca. Eu coloquei checklist, checklist. Aí a gente conversando, ele falou assim, eu fui marinheiro durante tanto tempo. Eu, o que? Pensei, o que? Marinheiro? É esse mesmo. E ele falou assim, sou cristão, assim, é tudo que eu pedi para Deus, é esse aí que é, né? É o que eu quero. E a gente começou a ficar mais sério. E aí, quando foi mais ou menos agosto de 2020, ele, eu vi que estava muito sério, eu peguei e falei com ele assim, olha, a gente está falando sobre criança, eu falei assim, olha, só tem uma coisa, né, de acordo com os meus médicos, eu não tenho como ter filho, porque em 2019 eu tive a minha quase não menstruava e a minha prolactina era muito, muito alta, então eu falava que eu tinha, tipo, leite no sangue. E quando eu tirava sangue para poder ver a prolactina, era tipo 99%. Isso era de uma pessoa que já está grávida, lá para bem para frente, assim, pelo que os médicos me explicavam, sabe? Então, eu falei assim, olha, se ele tô vendo que está ficando sério, ele falando de casamento, eu tenho que falar com ele isso, que eu não quero, né, casar e depois... Eu não quero enganar ninguém. Aí, quando eu falei com ele assim, olha, eu não posso dar filhos. Aí eu vi que ele ficou sério, assim, e ficou pensativo. Aí não falou mais nada. Aí aquela semana, né, passou, e eu, né, não falava, ficou quase assim, uns 3, 4 dias sem falar nada comigo. Aí um dia, eu folgava na quarta-feira, ele chegou lá em casa, em setembro, com, com uma caixinha. Ele ajoelhou e falou assim comigo, Vanderlei, você quer casar comigo? Oh. Aí eu falei, eu fiquei toda feliz, falei assim, ai, quero, quero, quero. Aí coloquei a aliança que não servia no dedo, que era bem maior do que não servia. Aí deve que apertar e tudo. Aí ele fiquei super feliz. Casamos, dali a 3 meses, a gente estava conversando com o pai dele, assim, mas por que quando vocês vão se casar? O pai dele falando. Aí nós falamos assim, lá para março do ano que vem ainda, de 2021, aí, gente, vocês não percam tempo, né? Tipo, eu estava com 42 anos, ele estava com 38 na época. Disse, olha, casem logo, vocês não têm muito que ficar pensando. Assim, pensei, é verdade, você está namorando já tem agora 9 meses, então e somos, né, assim, cristãos e tudo mais, eu falei assim, olha, então vamos, né, e aí casamos em novembro, Que quando legal, de novembro de 2020. 2020, isso, Hum. aí quando foi fevereiro, eu cheguei, quando chegou, não, chegou fevereiro, quando chegou fevereiro, eu engravidei, mas eu não sabia, e quando foi março, assim, Fevereiro de 2021.
Isso, eu estava Gente, grávida. que milagre de Deus! Foi, e aí eu comecei a sentir algumas coisas engraçadas, assim, tipo, a menstruação não veio. Aí eu falei com o médico, falei assim, olha, pode ser menopausa. Eu falei assim, ok, né? Pode ser para pré-menopausa, e ok. Ai, E tô amando essa história, Valdênia. Pode contar que eu tô amando. aí eu peguei, né, comprei sabe, o teste de gravidez na farmácia e fui fazer de manhã, era mais ou menos 5 horas da manhã, na sexta-feira, fiz o exame, deu um xixi, dei para ele assim, falei com o meu marido assim, 5 horas da manhã, já ele acordava sempre para ir trabalhar nessa época. Aí eu falei assim, olha aqui, Michael. Aí ele pegou aquele stick, olhando assim, o que é isso? Aí eu falei assim, eu tô grávida, eu tô grávida. Aí ele, você tá grávida? Começou a rir, ficou tão feliz. Aí ele foi trabalhar todo satisfeito, tinha falado com todo mundo do serviço dele, que ele seria pai. E chegou na sexta-feira, sentou comigo no sofá e falou assim, olha, até então nunca fui de ir muito ao médico, mas agora vou passar aí para poder ver como é que está a minha vida, que agora eu vou ter um filho ou uma filha, eu tenho que estar bem. Falei assim, sim. Isso foi na sexta-feira, quando foi domingo, Verena. Eu acho que ele ficou tão assim empolgado com tudo isso que ele teve um infarto fulminante. Ele quase morreu. Ele foi dirigindo. Eu estava trabalhando, que eu sou cuidadora de idosos. Eu estava trabalhando. Nisso eu recebi uma ligação estranha eu vi, né? Eu falei assim, ué, quem é? Eu atendi, aí era um médico, falou assim, olha, Vanderlene, sim, estou com seu marido aqui no hospital de Denbury, ele sofreu um infarto. Aí eu, ai meu Deus do céu. Aí ele falou assim, eu quero falar com ele, quero falar com ele. Aí nisso passou para ele assim, ó, então tá, só um minutinho. Aí passou para ele, aí ele começou a falar comigo e de repente começou a ter mais, sabe? Acho que o infarto foi repetido, eu não sei como é que é. Eu sei que o negócio foi assim, foi feio. Ele só falou assim, olha, Vanderlei, olha só, vem, onde você estiver, se você estiver trabalhando, ele falou que você estava trabalhando, vem para cá, mas vem devagar, que ele falou que você está grávida. Então, assim, ele estava falando, estava todo satisfeito, assim, ainda continuava falando que seria pai e tudo. Cheguei no hospital, ele fez aquela operação, colocou stent, e ele só me pediu desculpa, falei assim, Vanderlei, me desculpa. Quando você voltar para casa, você vai ver que eu não tive como limpar o banheiro, porque acho que ele vomitou, e vomitou sangue, sabe, assim, infartando, e estava passando muito mal mesmo. Quando eu cheguei lá, vi aquilo tudo, meu Deus do céu, que situação. Aí ele ficou no hospital 5 dias, aí eu comecei a cuidar dele em casa, aí ele voltou a trabalhar, normal, e graças a Deus hoje ele está bem. Claro que faz exames constantemente para poder ver como é que está. Ele está bem, graças a Deus, a gente sempre constantemente vendo como é que está o coração dele. É, e aí o que acontece? Aí eu, grávida, com 4 meses de gravidez, eu parei de caminhar, comecei a ter dificuldade para caminhar. Com 5 meses eu já parei de andar. Com 6 meses fiquei parada em cadeira de rodas. Então, assim, né, eu não trabalhei Que nada, isso? foi assim, foi bum, 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 né? Saímos de uma alegria de estar grávida, ele ter um infarto fulminante, ele se recuperar com pouco tempo depois que ele se recuperou, e eu comecei a ter esses problemas com a perna, nenhum médico sabia o que era, comecei a fazer fisioterapia, mas a gravidez toda eu passei na cadeira de rodas, ou então na cama, e andando com andador e muleta. Cheguei no hospital com duas muletas, assim, sem poder mesmo andar, assim, nem sem poder caminhar sozinha, e saí com a muleta aqui nas costas, assim. Assim que meu filho nasceu, eu já voltei a andar. Eu não sei se é por conta do peso e o quadril ser fraco, eu não sei o motivo, mas isso aconteceu comigo. E agora, em relação às finanças, é, como que eu não tinha educação, nunca tive educação financeira. O meu pai, ele sempre falava com a gente, olha, é, guardem, poupem. Mas quando fala poupa, a gente pensa em poupança. Então, e poupança nunca rende nada. Aqui na América não rende nada, né? E, e nesse período, assim, eu via você falando sobre Superplano, mas eu não assistia, isso era 2000, já, nós vamos falar de 2021, 2022, e vira e mexe você vem, para de comprar. Aí eu vi lá, skep. Aí eu quero comprar. Quando eu tinha condições para comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. E ela falava para não comprar, mas eu vou querer comprar assim mesmo.
Aí, o que aconteceu? Em 2023, eu escutei, pela primeira vez, eu assisti o Super Plano. Finalzinho do ano de 2023, eu ouvi o Super Plano. E você falou do High Yield Savings Account. Aí, né, eu escutei você falando, aquilo veio para o meu coração, mas eu não comprei o curso naquela época. E quando foi em 2024, em janeiro, falei assim, olha, Verena fala de High Yield Savings Account. Eu vou abrir. E eu abri com 543, se não me engano. E colocava ali $200, etc. Assim, bem pouquinho. Era o que eu trabalhava, porque eu sou cuidadora de idosos, trabalho no asilo. E naquela época eu estava trabalhando de 4 horas da manhã às 8 horas da manhã. Eu mesmo que faço o meu horário. Eu não sou funcionária full-time ou então part-time. Per diem, que eles chamam, porque que eu mesmo falo assim, olha, tem vaga para trabalhar? Eu vou trabalhar. Aí eu, né, comecei a trabalhar pouquinho, de 4 horas da manhã até as 8. Então, o que eu fazia ali, eu colocava no Raio Savings Account. Só que nunca é o suficiente. E nisso a torneira aberta, eu gastando com roupa, sabe, assim, sem nenhum tipo de planejamento. Quando foi julho de 2024, que foi ano passado, eu assisti o Esquenta, falei assim, ó, gente, não, eu não posso brincar mais. Aqui eu sei que o dinheiro assim, se você quer, você consegue ganhar dinheiro fácil, trabalhando, sempre, claro. O dinheiro sempre vem para o trabalho. E aí, falei, sabe de uma coisa? Eu vou escutar a Verena. Aí escutei você falando, né, super esquenta, assisti em julho, e depois eu vi o super plano, fiz o super plano, e assim, e toda aula é sua, você é recheada não somente com finanças, você fala, geral, assim, é um conselho, assim, de mãe falando, sabe? Tipo, olha com quem que você anda, um ambiente é a chave, onde que você está, sabe? Essas coisas, então, eu falei assim, olha, sim, eu vou seguir, e eu comecei a seguir. Tudo que você falava, fecha a torneira, virava uma chave na minha cabeça, fechei a torneira. Aí eu comecei a ouvindo todo sobre o super plano, né? O esquenta, o super plano. Eu lembro que uns dois dias super plano, você falou assim, olha, a mente ela é assim. Se você coloca na mente uma coisa, você vai começar a buscar aquilo. Por exemplo, um carro vermelho. Se você falar que você vai comprar um carro vermelho, não, Rico na mesa, não estou te falando que você vai comprar um carro vermelho, estou te falando que você pensa que você vai comprar um carro vermelho. Você vai começar a ver que um punhado de carro vermelho vai aparecer para você, na sua frente. Aí eu falei assim, olha, esse é meu sinal. Se der certo, se eu ver bastante carro vermelho, é que eu tenho que comprar esse curso mesmo. Quero comprar, eu quero seguir o que ela está falando. E aí, comecei a ver vários carros vermelhos. Aí eu estacionava meu carro, tinha uns 5 assim ao redor. Aí eu falei assim, olha, eu vou querer, vou fazer isso. Só tinha 2 dias para poder, né, assistir a última aula e fazer. Que aí teria o curso. E aí eu falei com uma amiga minha, falei assim, olha, você conhece Verena? Que até então a gente vê coisas na internet e fala assim, eu não sei se que a gente vê testemunho, mas fala assim, mas será que é verdade? Mas lá no subconsciente, assim, é verdade, eu acho que é possível. E aí eu falei com ela, você conhece Verena? Ela falou assim, olha, conheço. Só falou isso, conheço. E não falou mais nada. Falei assim, então assisti suas aulas, né, o super plano, acabou no domingo. Aí você abriu a turma, fui uma das primeiras a comprar, porque eu nem sabia, eu vou comprar mesmo, e o curso, porque eu quero aprender, eu tenho que ter um direcionamento que eu não tenho. Ela também comprou, ela acabou comprando por minha causa, que eu fui o sinal para ela. E aí, enfim, ela né, falou assim, eu comprei porque você falou de Verena, eu pedi a Deus um sinal, e você foi meu sinal. E ela também é cristã. Eu falei assim, olha que legal. E Verena, assim, amei. Quando você segue, você faz o curso, meu Deus do céu.
como que você... Nossa, você fala assim, meu Deus do céu, olha que tanto de coisa que eu tenho gasto, uma coisa que não preciso, né? Você começa a ter consciência, guarda-roupa lotado de roupa com etiqueta, sem usar. E aí eu pensei assim, nossa, meu Deus do céu. E aí você começa a colocar, durante as aulas, você vê tanta coisa e você vai seguindo todos os passos, aí você vê, sabe, você... Aí eu abri pela primeira vez a minha carteira, que até então o meu marido que tinha, mas ele não sabe explicar nada. Eu ficava bem curiosa, queria saber como é que funcionava, achava que é tipo assim, né? Os ricos com ações e os pobres com as contas. Eu sempre pensei assim, eu sou pobre, eu vou ficar com as contas. Eu não tenho como comprar ação. E aí ele também não sabia explicar nada, também não sabia muito, não sabia quase nada. Que depois que eu fiz a aula e comecei a conversar com ele, a gente entrou naquele processo, né? Aprender, desaprender, reaprender. E aí eu sentei com ele, comecei a fazer tudo conforme, seguindo todos os passos de vocês. Então, né, aí eu lembro que você falava, assim, assistir a live com você é bom assistir sempre, porque sempre numa live você fala uma coisa que a gente colocando em prática, a gente vence. Eu lembro que você falou assim, olha, gente, trabalho inteligente, do tipo, né? Às vezes você vai conseguir um bônus aqui ou ali. Eu comecei a trabalhar, falei assim, é verdade, eu trabalho, eu sei que eles oferecem bônus, eu nunca pego esses bônus no meu trabalho. O que eu comecei a fazer? Nessa altura, meu filho já começou a ir para a escolinha, ele estava com 2 anos e meio, começou para ir para a escolinha, eu falei assim, eu vou começar a pegar mais trabalho, e quando tiver bônus, eu vou entrar no bônus. Eu sei que é um trabalho mais puxado, porque bônus, quando não tem quase ninguém trabalhando, você está sozinha, né, tipo, com 30 pacientes para poder trocar e arrumar, e às vezes tem que dar banho, etc. E tal. Você, né, geralmente de madrugada que eu pegava o trabalho, de 11 da noite até 7 da manhã, que é um horário que paga mais. Por exemplo, vou trabalhar inteligente, vou trabalhar no horário que paguem mais e com bônus. Menina, naquele mês, eu multipliquei o meu salário 6 vezes, por conta sua. Por que você tinha falado para poder ser inteligente e trabalhar inteligente? Eu falei assim, nossa, eu vou fazer isso. Aí comecei a trabalhar bem, e todo o dinheiro que eu recebia, começava a colocar lá no savings account, no high yield savings account. E aí, nisso a gente só vê, né, no final do mês lá, quando vira o mês, aí fala, então você conseguiu de juros ali, daquele dinheiro que você colocou, que você né, colocou ali. Aí fui seguindo as aulas, abri minha carteira, vou até colocar aqui para vocês verem Eu quero ver que eu estou emocionada. o high yield savings account. Uau! Uau! E aí também, né, o meu crédito subiu um pouco mais, está com 777 agora, que também está aqui. Cadê? Fala se você não está com orgulho dela, fala. Olha para isso, olha para isso. Olha para isso. Fala se não está com orgulho dela. Mas eu só quero saber, antes E de... olha isso aqui que bonitinho. Olha Eu que quero ver. bonitinho. Oh, meu Deus do céu. Comecei com 300 e seguindo a orientação suas, né? E eu fui chegando a isso aqui. Estou super feliz. Deixa eu contar o que aconteceu conosco. Então, eu estava nesse super gás de aula, seguindo o RNA, aquelas coisas maravilhosas, e hot seats, monitoria, e eu participando de tudo, assistindo e vendo. E eu não sabia nada disso. Eu não sabia, eu era até então crua de tudo. Eram os nomes que eu não sabia, e isso, aquilo, sabe? Assim, meu Deus do céu, não sei nada disso, não. Aí, mas assim, quando a gente começa a fazer, né, a aula mesmo, a maneira, né, o time é maravilhoso, maravilhoso. Assim, Dani, Jonatas, Vini, Pedro, todo mundo. Assim, não quero falar muitos nomes que eu vou acabar esquecendo, vou esquecer de quase todos, porque são tantos, Bianca e Márcia, sabe, são lindos.
um time assim que você, qualquer coisinha que você tiver dúvida, eu entrava ali no meu WhatsApp e mandava mensagem e falava assim, isso aqui, na hora vinha a resposta e me ajudando, tem a comunidade, né, do Face, então é constante. Infelizmente não pude ir no presencial, né, por, né, vários motivos. O marido eu não daria conta de ficar com o nosso filho, que até então estaria com 3 anos, que, né, pula, brinca, né, e por conta do coração dele, ele não tem tanta vitalidade mais assim, ele sempre está muito cansado por conta do coração, que foi na pior parte do infarto, foi acontecendo na pior parte do coração. Então, assim, eu nunca deixo muito ele ficar sozinho com um menino de 3 anos, porque não dá conta. O menino corre para lá e para cá, você não vai dar conta de seguir, né? Mas, então, é aquela coisa. Mas ele botou alguma ponte de safena, alguma coisa no coração? Não. Ele somente colocou stent. Ele toma muito medicamento e muitas vitaminas para poder dar aquele gasto de energia. E os médicos explicaram por que ele teve esse infarto, se foi sobrepeso, gordura no corpo, sedentarismo, ele explicou? É familiar, né? Porque é genética, por conta da família. Inclusive, o pai dele teve 4 pontos, fez 4 pontos apenas agora, abril do ano passado. E também sobrepeso, bonitão, não comia nada. Mas ele é jovem, né? Ele é jovem para ter tido Sim, isso. ele teve com 39 anos. Mas, assim, foram esse tempo todo comendo pizza, comendo. Quando casou comigo foi quando ele começou a comer bem. E a ironia é essa, né? Porque ele teve infarto, foi comigo, comendo comida brasileira, arroz, feijão. Começou a comer melhor, foi quando aconteceu o infarto. Mas é porque acumulou, né? De todos os anos que. O que é que aconteceu com seus dólares depois de tudo isso que você aprendeu? Surgiram, começaram, multiplicaram. Porque você pensa, eu não tinha educação financeira, gastava mais que estava entrando, praticamente falando, era bem isso que estava acontecendo. Aí comecei a seguir os seus conselhos. Aconteceu que, né, tipo assim, fechei o olho, abri o olho, falei assim, meu Deus do céu, como que eu pude ser tão cega? Como que, sabe, assim, meu Deus do céu, mas que maravilha que eu encontrei a Verena, que maravilha que eu comecei a seguir o conselho da Verena. Aí tem um detalhe, Verena. Quando foi, então, outubro, olha o que aconteceu. Então, a aula, né, julho foi o seu super plano, agosto, setembro, eu firme seguindo todos os módulos bonitinho lá da RNA e fazendo os exercícios tudo direitinho. Quando foi metade de outubro, a minha casa pega fogo. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que nesse dia, numa quarta-feira, aconteceu na quinta, numa quarta-feira, sentei com meu marido e falei com ele assim: olha, eu estou com uma calculadora aqui sobre a aposentadoria, acho que a gente poderia melhorar. A gente poderia começar a investir mais aqui, fazer isso aqui, porque vamos seguir aqui a calculadora, olha só como é que, se a gente fizer isso, como é que vai crescendo. E ele, né, vamos fazer sim, ele falou, vamos fazer, vamos, porque a dificuldade, o meu desafio foi mudar também a mentalidade do meu marido, né, porque ele achava que ele sabia. E aí, quando ele começou a ver eu fazendo, e eu, né, sabe, que ele sabia que eu não sabia nada, ele sabia que eu não sabia nada. Ele se achava que eu aqui, realmente aqui, porque eu não sabia mesmo nada. E perguntava para ele, não sabia responder bem. E depois que eu fiz o curso, aí que ele viu que eu já estava aqui assim, sabe, falando disso, aquilo, outro. Aí, nossa casa pegou fogo, que nos desestabilizou um pouco, mas graças a Deus que eu tenho a reserva de emergência, que vocês viram aí, tá aí, em caso seja necessário, né, que a gente tem o seguro vai cobrir o que foi perdido, mas algumas coisas nós temos que fazer, tipo a mudança do banheiro, porque já estava no nosso plano de fazer e o fogo não atingiu lá, então não tem, o seguro não vai fazer isso, vai fazer o que eles têm que fazer, mas nós temos que gastar com alguma coisa, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o meu marido, o que ele começou a fazer? Ele começou a estudar, tá? Aqui, a colinha dele, aí ele coloca sabe? Ele começou, eu achei tão bonito isso, porque
Uma pessoa que estava, tipo assim, não tava muito acreditando. Quando ele viu o resultado, ele começou a querer também ter o resultado, e está tendo. É, então, assim, sabe, se eu não tivesse, assim, se eu não tivesse pulado todos os anúncios que você falava e tivesse seguido você desde lá 2020, que foi quando eu te vi pela primeira vez, gente, eu, eu não teria, sabe, eu não teria gasto tanto, eu teria feito tanta coisa que eu, sabe, eu teria investido, eu teria feito coisas boas, assim, sabe? Eu teria um retorno muito maior. Então, assim, a gente perde muito tempo. Não pode perder tempo. O melhor, como você fala, o melhor dia para investir foi ontem. O segundo dia melhor é hoje. Não deixe para amanhã. E é isso, sabe? Temos que ter uma educação financeira. E, né, graças a Deus que eu E o te que é que você achei. diria, por exemplo, você, com todas as dificuldades que você teve, seu marido infartado, uma gravidez inesperada, uma criança pequenininha dentro de casa. Eu quero que você diga para a mulherada que inventa 1 milhão de desculpas, que olhando o seu caso, eu estou constrangida com o que você conquistou. E eu queria que você dissesse como você conseguiu, com tudo isso acontecendo na sua vida, ter esse resultado. Fé em Deus, né? E seguir, e seguir, essa é a palavra, e seguir é, as etapas. Por exemplo, não adiantaria nada se eu tivesse visto o esquenta, começado a fechar a torneira, como você começa a explicar, né? Já desde o esquenta e no plano, no super plano. E se você não tiver sabe, a consistência de começar, de seguir e obedecer e fazer aquilo, você não consegue ver o resultado. Aí o que aconteceu? Mesmo que aconteceu isso, né, dessa situação que nós passamos, dessa emergência que nós passamos, é, quando foi outubro, quando foi novembro, você teve o Black Friday, RNA Infinita. Eu falei, eu não vou perder oportunidade, eu não quero nem saber, sabe? É um investimento, eu quero nem saber. Entrei em contato, falei assim, será que ela vai poder fazer dividido? Não, fica tranquila, Wanderlei. Assim, aconteceu isso comigo, meu Deus do céu, e eu não sei se eu vou ter dinheiro para poder fazer, que eu não sei quanto que eu vou ter quanto que eu vou ter que Eu gastar de acho que eu emergência. lembro. Eu acho que eu lembro, mas é tanta, eu acho que eu lembro alguém comentando sobre isso, mas é tanta mensagem que chegou naquela semana no Instagram. Se eu não me engano, você mandou foto da sua casa queimada, não mandou? Mandei, mandei. Foi, mas é tanta mensagem. E Vanderlei, eu vou te falar o seguinte, de verdade aqui do coração, tá? É tanta mensagem hoje que a gente recebe de golpe. É tanta mensagem, Vanderlene, que a gente recebe de coisa que não é verdade, de gente que tá no presídio pedindo dinheiro, que passou. Que hoje é tão difícil a gente acreditar nas coisas da internet, por isso que eu entendo vocês. Eu entendo. Porque é tanta coisa, é jogo do tigrinho, é não sei o que lá, é gente inventando golpe, mandaram uma mensagem para meu pai pedindo dinheiro, meu pai mandou achando que era eu, e você não sabe o que acreditar hoje. Mas hoje, vendo você aqui, gente, você é uma vitoriosa, viu? E como você conseguiu com a criança pequena? Quem cuidou dessa? Quem, depois que essa criança nasceu, como foi que você se viu sozinha para tomar conta de uma criança, para trabalhar, para seu marido nessa situação? Como foi que você conseguiu? Aí, quando ele nasceu, foi quando eu comecei a voltar a andar, e ainda eu colocava cadeira de rodas, porque para não ficar agachando muito, pegar as coisas na geladeira, então eu ficava muito na cadeira de rodas ainda. É, então, meu marido trabalhando e eu em casa cuidando da criança. Quando ele completou mais ou menos os 9 meses, eu falei assim, olha, eu gostaria de trabalhar. Falei com meu marido, quer trabalhar. É, ele falou assim, olha, ok, vamos procurar então um daycare, que é o olho da cara. Então, o que aconteceu? Para eu não ficar muito assim, eu estava somente eu e a criança em casa, eu, criança em casa. Então, eu falei assim: olha, eu tenho que ver, eu tenho que sair um pouco mais, eu tenho que ver. Gente, senão, se eu ficar somente em casa, é,
sabe, assim, eu falei assim, vou me enlouquecer, eu quero sair um pouco e deixar a criança para poder ver outras crianças também, porque, coitadinho, eu já vi a mãe velha, ele também querido, você vai ver só a mãe velha, o pai também, e a gente, é, nós tínhamos comprado essa casa e a gente nem sabia, assim, os vizinhos da frente, nem da lateral, nem nada. Enfim, eu falei assim, olha, eu gostaria, falei, não, tudo bem, então vamos procurar um daycare. Resultado, eu trabalhava para pagar o daycare, porque é muito caro e realmente não está fazendo muito dinheiro lá, não. Ficava, acho que sobrava uns $15 para mim. Assim, nessa confusão. Aí, nós não gostamos do daycare, mas aí eu já estava já no trabalho. Nesse tempo, eu não era per diem, que é trabalho quando quero. Eu era mesmo funcionária part-time. Eu tinha 3 dias de trabalho lá. Na verdade, eram 4 dias. E final de semana também de trabalho. Então, tipo assim, 3 dias da semana, mais um dia do final de semana. Aí o pai dele começou a cuidar do nosso filho, porque a gente não gostou do daycare, então a gente viu que ele não estava tão feliz lá, e estava chegando em casa assado, às vezes, né, falei assim, olha, não, vamos, não tem como eu sair do trabalho, então vamos ver como que a gente pode fazer. Comecei a trabalhar, isso eu trabalhava de dia, a partir de 7 da manhã às 3 da tarde. Eu mudei meu horário para 11 da noite para 7 da manhã, que como que ele era ainda criancinha, ele dormia muito, então o pai do meu marido só vinha para poder ficar com ele caso ele acordasse, porque eu chegava do trabalho às 7 horas da manhã, tomava banho, já ia para a cama e dormia até mais ou menos 11 horas da manhã, olha, você vê, dormia 4 horas. Minha E, Nossa Senhora. e eu não trabalhava assim direto, trabalhava na terça, na quinta, sábado e domingo. E, então era desse jeito. Então dava para eu dormir, por exemplo, chegava na quarta-feira de manhã, eu só ia pegar trabalho na quinta-feira, 11 da noite, então eu tinha aquele tempo para poder descansar. E assim nós fomos fazendo, e foi quando, depois de um certo tempo, que ele já não estava, meu bebê já não estava dormindo mais, aí eu falei assim, olha, eu tenho que reduzir as horas, mas continuei trabalhando, assim, pouco, bem pouco. Quando foi agora, em 2023, ah, foi quando eu estava vendo nessa super plano, assim, foi quando eu escutei Raí, o Savings Account, foi quando eu abri em janeiro de 2024. Se eu tivesse seguido você naquela época, a gente estaria bem melhor agora, claro, com certeza. Mas eu falei com ele, meu marido assim, olha, eu vou trabalhar né, de madrugada de 4 horas da manhã até as 8. Aí eu durmo, quando chegar, eu durmo um pouco, aí meu marido tinha trocado o horário também, ele trabalha no segundo turno agora, ele pega meio-dia e meia e vai até, chega em casa às 10 da noite. Então eu falei assim, olha, então eu posso dormir um pouquinho, aí você fica com o neném, aí quando ele estava com 2 anos, nessa altura, o outro já estava com 2 anos, e aí eu cuido dele durante o dia. Então, assim, vou pegando quando der o trabalho. Só que se eu tivesse ouvido, né, tudo assim, tudo como você fala, o passado não tem como você mudar mais. Mas se eu tivesse ouvido você naquele passado lá, tudo seria tão diferente. É como você fala, o melhor momento foi ontem. E eu, Deixa eu você, te perguntar uma coisa, porque muitas mães que talvez ainda não tenham filho vão assistir essa live. uhum, E uma coisa que você me chamou a atenção, que eu vejo muito aqui na América, é que as mulheres imigrantes não se organizam financeiramente para ter filho. Acontece o filho, ela se vê, igual você falou, se vê em casa, igual você falou, com a criança mais de 9 meses, trancada em casa, que o marido sai, não tem vizinho, não tem aquele relacionamento com a família. A pessoa enlouquece, eu tenho algumas conhecidas que aconteceu a mesma coisa. Uma, inclusive, entrou em depressão na Flórida e voltou para Nova York. E essa é uma realidade que eu vejo muito comum. Me corrijam se eu estiver errada nos comentários, você que já foi mãe na América. Eu vejo isso muito comum entre mães imigrantes. Por quê? Porque não tem ajuda. A família está no Brasil, às vezes os pais já estão muito idosos, ou às vezes nem tem os pais, e trabalhar sai elas por elas. Você poderia clarificar isso para essas mulheres, dizendo o quanto que você pagava de daycare e que realmente o dinheiro que você fazia fora não dava, e o conselho que você dá para quem ainda não teve filho, como ela pode se organizar financeiramente para nessa etapa ela conseguir juntar algum dinheiro para ter alguma ajuda aqui?
Olha, o daycare era, como eu estava trabalhando, né? Trabalhava 3 dias na semana, era terça, quarta e quinta-feira para poder sair de casa, porque senão eu ia ficar realmente assim, louca e queria que meu filho estivesse com outras crianças também, que ele até então não tinha ninguém. E aí, naquela época, os 3 dias no daycare era 215, somente os 3 dias a semana. E eu fazia, naquela época, era US$ 17 a hora para trabalhar no asilo. Então, ficava praticamente elas por elas. E eu pagando muito mais, porque quando você manda para o daycare, eles pedem fralda, que sabe lá Deus se está dando somente para o nosso filho. E sim, pai, é muita coisa. Então, eu falei assim, olha, eu estou realmente pagando para deixar meu filho num lugar que, no momento, estou vendo que agora ele não está bem assistido. Tirei do daycare, fiz o que eu tinha que fazer com a mudança do horário do meu trabalho. Trabalhei um pouco mais inteligente. Falei assim, olha, eu consigo trabalhar à noite, chegar em Uhum. casa, descansar e dormir, e ter ainda, né, uma quarta-feira inteira de noite dormindo. Tem a quinta-feira, na hora que o filho, criança pequena, geralmente eles dormem de tarde, então, assim, olha, eu tenho que dormir, vou dormir, para poder passar a quinta-feira toda acordada, chegar em casa, dormir as 4 horas que eu tenho que dormir, e dormindo picado. Então, assim, eu consegui fazer isso. Eu sugiro para as mães para solteiras que pensam ter filho, já abram um High Yield Savings Account, coloca ali o seu dinheiro e já vai se preparando. E vai se preparando porque é coisa de emergência, para uma emergência, para qualquer situação, você já esteja preparado. Gente, só fazendo uma conta do passado dela para vocês saberem. Você colocar num daycare 3 vezes na semana, quando ela falou 215, eu fiz aqui uma conta, né? 215 vezes 4, né? Que era 3 vezes na semana. Só aí, 3 vezes na semana, já dá 860. Então, você que está pensando em ter filho, você precisa entender que é muito, 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 quase a porcentagem é mínima de mulheres que conseguem trabalhar de casa. Então, você precisa se organizar para você não se ver na situação e dizer, meu Deus, eu não imaginava que seria isso. Quando alguém me diz isso, que tem 30 e poucos anos, a gente só consegue entender quando é adolescente. Como é que você decide ter um filho com 30 e poucos anos e você não pensou nisso? Sabendo que você está na América. Por que você não calculou os custos de ter filho? Por que você não conversou com mulheres que têm filho para se organizar? Aí depois, o que é um caso aqui de estatística gigantesca, que eu fiz um podcast e eu busquei estudar os artigos sobre o tema. Inclusive, a ganhadora do Prêmio Nobel de 2023 ganhou o Prêmio Nobel de Economia por conta de uma pesquisa de equidade de gênero. E ela falou que a pobreza entre as mulheres, olha só que coisa, a pobreza entre as mulheres começa depois que ela tem o primeiro filho. A pobreza vem a partir do primeiro filho. Por quê? Porque você não consegue trabalhar. E você sabe que não é todo mundo que tem um marido perfeito, né, gente? Né? Muitas o marido larga, muitas acabam divorciadas, muitas acabam em ou em abrigo. Eu já fiz várias lives com mulheres nessa situação. Tem uma aluna minha, Viviane, que o YouTube dela, a live dela tá no YouTube, eu acho. Eu acho que é Viviane. Ela falou que no Covid o marido saiu de casa. Ela foi com os filhos pro abrigo, porque ela não tinha como pagar as contas da casa. O cara simplesmente brigaram, pediu o divórcio e foi embora. E aí? E como é que você fica cheio de filho? Você já pensou nisso? Ah, Vanessa, mas eu casei pro resto da vida. Meu amor, eu também. Só que você vai botar amarrar ele numa corrente, botar ele no seu besma? Não. Se o cara decidir ir embora, como é que tu fica? E outra, a maioria das mulheres, quando tem filho, param de trabalhar, de estudar e de se desenvolver. Para voltar para o mercado de trabalho é um Deus nos acuda, porque a empresa não quer contratar. Você perdeu muito tempo. Você está desatualizada. Você envelheceu.
Então, você que é mulher, escuta o que eu vou te dizer agora. Desentope teu ouvidinho. Vocês estão virando estatística, porque a cabeça fica nas nuvens, a cabeça fica na novela das 8, coçando a periquita e fazendo fofoca no Facebook. E quando o marido fecha a porta e sai de casa, vocês estão destinadas ao abrigo. Perder a casa para o banco porque não consegue pagar. Terça-feira eu fiz a live com a aluna, ela falou, quando eu me divorciei, perdemos a casa. Eu não aguentei pagar. Foi no Covid. E mesmo se não tivesse no Covid, como é que paga todas as contas de casa, meu amor? Aí vai brigar na justiça com o abençoado, aí daqui que resolva. Aí o cara não quer olhar na sua cara, é confusão, ainda tem que dividir a partilha dos filhos, é uma confusão. Então, pensem, por quê? Ah, Verena, mas para o homem também. Não. Ê, bonita, não, linda. Ele reconstrói a vida dele. Ele pode ter filho até com 80 anos, você não. Ele reconstrói. É você que fica com os filhos dentro de casa. E é muito difícil. Outro dia eu vi uma pesquisa da chance de uma mulher com filhos conseguir casar novamente. Com filhos. Muito baixa. Muito difícil. Ai, mas é porque eu vi na igreja um caso, aí você está esperando o anjo Gabriel, você está esperando, você está em busca de um milagre. Aí você vai entrar na estatística do milagre. Você entende? Vocês entendem? A energia vai embora, a beleza vai embora. E eu quero falar uma coisa com vocês que é um pouco mais complexo. Nem sei se cabe. Nem sei se eu tenho tempo. Tá? Acho que eu vou deixar para noite. Mas entendam uma coisa. A biologia desfavorece mais você, mulher. Tá? Você perde mais energia, você envelhece mais rápido, você degrada mais rápido. É você que fica com os filhos e é de você que a sociedade vai cobrar. Você entende? Então vocês têm que ser duplamente seguras. Tem que ter visão igual Thundercat. Me dê a visão além do alcance. Você tem que estar com problema, não aqui. A tua visão tem que estar lá no futuro. A tua visão tem que pensar em todas as saídas. A tua visão, eu tenho uma... Ah, minha Verena, porque eu sou cristã e a gente... Amor, na minha igreja, tá assim de cristã divorciada que o marido se picou e era cristão, filho de pastor, e largou para ficar com menina do grupo jovem. Você não vai enjaular o cara dentro de casa. Tchau. E tu tá cheia de filho, velha, sem educação para conseguir um emprego na América, vai acabar lá onde tu sabe que tu vai acabar. Tô dando a real porque vocês cantam a Disneylândia, os ursinhos carinhosos, e no final tão lascada. E vou dar um conselho contraditório, que as cristãs não vão gostar, mas precisa escutar. Mulher não faz só o que o marido quer. Casamento é um jugo igual, não desigual. Se seu marido tá te pedindo alguma coisa por ciúme, por desequilíbrio emocional, por insegurança, ou porque ele não tem a cabeça no lugar, vigia. Vigia. Porque é esse mesmo que mesmo você se submetendo a tudo que ele quer, aos abusos que ele quer, é esse que vai te largar na sarjeta. É esse. Porque a primeira coisa que Deus fala na Bíblia do amor, isso não é amor. O amor é liberdade. Amor é compreensão, empatia e querer o melhor para o outro. Se o teu marido olha nos teus olhos e fala, eu quero você dentro de casa com o filho, cuidado. Isso não é amor. E não adianta você largar teu emprego, você ficar nos pés dele. Isso não vai mudar a decisão dele de te largar. Isso é só uma ameaça para te deixar pior do que ele encontrou. Você entende? Muitas mulheres vivendo assim. Assim de testemunho no meu evento presencial. Assim, ó. Assim, ó. De cada 10, no mínimo umas 6 me contando sobre isso. Tá? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Amor não é prisão. Amor é respeito. Amor é a felicidade no crescimento do outro. É ele se sentir feliz com o seu desenvolvimento. É ele te ajudar. É ele te ajudar a cuidar do filho que ele fez junto com você.
Não é ele te deixar em casa igual a empregada doméstica, feia, acabada, não te deixar trabalhar, te proibir de trabalhar, te proibir de estar no trabalho que você gosta. Dizendo que isso é amor, que isso é em prol da família. Não! Isso é em prol do egoísmo e da psicopatia dele. Entendeu? Tô vendo todo dia vocês entrando para estatística. Todo dia. Enquanto eles que estavam trabalhando, construindo dinheiro, construindo nome no mercado financeiro, te deixa para trás quando você envelhece. Aí ele parte para outra. E você que ficou nos pés dele, não é que você não vai ser em prol da família, meu amor. A conversa. E eu quero te falar o seguinte, vamos voltar. O que você poderia listar de tudo que você conquistou com o curso Ricos na América, com a listinha? Isso, check, check, check. Primeiramente, né, assim, graças a Deus, né, meu marido, ele entrou junto comigo, né, vendo os resultados, e falou assim, olha, então, nosso jugo é, graças a Deus, igual, ele falou assim, olha, e querendo aprender também mais, deixa eu pegar aqui, ó. Olha, eu saí, né, dos 573 para poder, a 21.480 mil na High Savings Account, não tinha, nunca abri uma carteira, né, na Fidelity, no caso, meu Fidelity, nunca tinha aberto um corporate account, agora tem, né, estou com 1.450, mais de 9 mil, né, no IRA de acréscimo, depois que, né, durante essas aulas, durante o curso mesmo, e o que eu diria é continuar, assim, no meu caso, quando vocês falaram, nossa, veio do céu o Black Friday infinito. Meu Deus do céu, eu falei assim, nossa, é esse que eu vou, porque tem, né, no meu caso, tem que ser constante. Ouvir as aulas, repetir as aulas, fazer o dever de casa correto, seguir as planilhas, colocar o que entra, colocar o que sai, uma educação financeira mesmo, assim, nossa, assim, agradecer mil, 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 nossa, as suas aulas são, assim, fantásticas, que ela é abrangente, né, você fala de tudo, e é verdade, o que você fala, pode colocar no papel e vai seguir aquilo ali mesmo, que é aquilo mesmo, nossa, o time maravilhoso, assim, é somente Como é que você agradecer, se sente hoje? Como você traduziria como você se sente hoje? feliz, sabendo que, né, nós estamos passando por essa emergência agora, mesmo que caia esse dinheiro que vai sair, eu sei que nós vamos usar dinheiro da emergência, nós vamos conseguir restabelecer, nós vamos conseguir aumentar, e vai multiplicar, porque agora sabemos, até então a gente não sabia, agora nós sabemos como fazer. Uau! E se você hoje tivesse a oportunidade de conversar com o seu eu do passado? Se você tivesse hoje de frente. Gente, eu faço essa pergunta que nem tá no script, é uma pergunta minha mesmo, sabe? Porque eu sei que isso não vai acontecer, não tenho arrependimento de nada que eu fiz na minha vida, mas às vezes eu olho para trás e falo assim, ai, como eu queria encontrar aquela Verena lá atrás e dizer para ela que esse caminho seria mais rápido. Desse jeito seria mais rápido. Se ela fizesse desse jeitinho aqui, seria mais rápido. O que é que você diria para você e para essa imigrante que está aí te escutando hoje, que vai ser o seu eu do futuro? O que é que você diria para ela? Se eu pudesse voltar e falar, né, como você está falando, eu falaria assim, quando eu vi você pela primeira vez, você falou de educação financeira, pela primeira vez, que foi em 2020, foi quando eu te vi no YouTube, pudesse falar assim, olha, cola nela que você brilha, cola nela que você brilha. Se eu pudesse falar isso, naquele tempo, eu falaria, se eu pudesse falar, eu falaria isso, cola nela que você brilha, cola nela que você vai ter sucesso. Né? Olha o tanto, foram 4 anos se passado, 4 anos passados, né? E em 6 meses, olha, né? A, a,
como foi, assim, não é somente em questão, nem questão do amount, né, do valor aqui, sabe? É aqui. E Sabendo quanto agora, você diria que você aumentou no total nesses 6 meses que você acabou de falar? não entendi a pergunta, desculpa. Eh, Quanto você aumentou nesses 6 meses, no total desses 6 meses que você tanto fala? Mais de 32.000, mais de 32.000. E foi, né, do High Yield Savings Account, que nós fiz, né, que nós temos, e do IRA, que, né, nós temos também. Algo te impediu de comprar o curso na época? Você fala agora de julho? Quando você comprou o curso pela primeira vez, Ah, depois do super plano, como que eu teve algo que seu marido ou alguém te impediu, ou você não tinha dinheiro, algo te impediu de comprar? Meu marido falou assim: pra quê? Tipo, eu já te expliquei o que são ações. Eu pensei, né? Eu só escutei falar, ele falou assim: olha, ele só falou isso, mas eu pensei comigo, não, sabe de uma coisa? Porque em 2023 eu ouvi dela falando do High Yield Savings Account, e eu, né, como eu abri em janeiro, eu via que os juros ali eram um valor bom. Eu falei assim: não, eu pensei comigo, eu falei assim: não, eu vou comprar porque olha, eu já gastei tanto dinheiro com tanta coisa, né? Com tanta roupa aqui que está no guarda-roupa que eu nem usei. Falei assim, olha, eu vou dar um crédito, sim, porque eu preciso melhorar. Eu já gastei muito dinheiro também com educação minha mesmo, né? Fiz letras e depois fiz pós-graduação, depois cheguei a fazer um mestrado, depois falei assim, olha, não, educação, meu pai sempre falou, conhecimento nunca é demais, e conhecimento você não perde. Eu pensei, olha, o não eu já tenho, já não tenho educação financeira. Eu vou dar sim essa chance para mim, essa chance para mim, porque eu preciso aprender. E, né, e aí foi quando comecei a seguir os sinais. Olha, ela falou de carro vermelho. Esse vai ser um sinal para saber se vou comprar mesmo ou não. E veio vários carros vermelhos, comprei, segui, adorei e aconselho para todo mundo a investir na sua educação financeira, né? E, com pessoas que entendem. Verena, meu Deus, você é show. Seu time é show. Assim, eu sou apaixonada, porque eu sei de onde que eu saí, eu sei onde eu estou. E eu sei Ah, agora, como você falou, a persistência. Eu falo persistir, é persistência. E a melhor coisa que eu fiz foi ter feito o esquerda em julho, seguir o superplano e fazer o curso, comprar de novo na Black Friday, que é infinita, que para mim foi assim, o top das galáxias, porque ia assistir constantemente, e ouvir e o que constantemente. mais você gostou no curso? A gente tem monitorias, PDFs, aulas gravadas, a gente tem os hot seats ao vivo, várias coisas acontecem lá dentro. A gente tem a comunidade do Facebook. O que mais você achou que te ajudou disso tudo? O grupo do WhatsApp. Mas o que mais te ajudou, você sentiu assim? Monitorias são maravilhosas, porque é ali que você é, geralmente, assim, é como você sente como se segurasse na sua mão e te encaminhasse, assim, olha, é assim que se faz, porque realmente eu nem sabia como é que ia abrir uma conta na Fidelity, no caso, eu não sabia nem como que colocava dinheiro lá, e tudo isso a gente aprende com vocês. Vocês ensinam, vocês têm um dom de ensinar, vocês têm um dom de ensinar, e a gente aprende. Com quanto você começou? Porque tem muita gente que acha: "Ai, tu não tenho dinheiro, não tenho pouco". Com quanto foi o primeirinho que você colocou lá? US$ 300. Aí eu coloquei esse dinheiro lá e aguardei para poder assistir às aulas, para poder estudar onde eu iria investir esse US$ 300 e como que seria. Coloquei US$ 300 na Fidelity. E eu queria te agradecer, minha linda, por você ter tido a coragem de ter vindo aqui. Por você ter me dito que você é a mulher do incêndio, que ficou todo mundo, será que é verdade? Será que não é? Será que não é? Então, a gente ficou na dúvida. Mas
Que felicidade que tudo deu certo, Wandelene. Sim, Que obrigada. felicidade que a sua história teve um final feliz. Que felicidade em saber que aquele acidente em Nova York, Deus tinha um plano para você. Que felicidade em saber que Deus operou um milagre na sua vida e que você teve seu filho com 43 anos. Uau, que glória! Que seu marido se recuperou do infarto e que no Sim, final você está aqui para honrar e para dar um testemunho, dizendo o quanto que Deus fez na sua vida, o quanto que nada é impossível. Muitas mulheres devem ter sido tocadas nessa noite para entender que há esperança, gente, há esperança de um futuro melhor. Não acho que vocês estão velha demais, não acho que o tempo passou, porque hoje porque hoje Wandelene está vivendo o seu milagre e você pode viver o seu se você acreditar, tá certo? E os testemunhos da live de 1000 dias servem para isso, para trazer esperança no seu coração, esperança que vale a pena, mesmo você cansada, desanimada, vale a pena levantar a cabeça e lutar pela mudança, porque Deus pode operar um milagre na sua vida, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e obrigado por esse papo maravilhoso. muito Tchau, obrigada, pessoal, Mirelle. obrigada, Tchau, obrigada, linda. obrigada. Tchau.